Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus com toda a reverência para mais um culto, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamando para que, durante a pregação da palavra de Deus, durante a pregação dessa mensagem, que haja a manifestação do poder e da graça de Deus, aonde essa mensagem chegar, e que o Espírito Santo revele para cada uma das vidas a palavra de Deus, a sua direção e a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Quando muitas vezes nós nos vemos cercados de problema, né, das mais variadas espécies, né, é como se um exército se levantasse contra nós. E muitas vezes nós temos não um, mas vários problemas ao mesmo tempo. Problemas na área familiar, área de saúde, área profissional, área financeira, enfim, nós estamos rodeados por problemas e eles parecem um exército poderoso. Como nós podemos vencer isso? Né? Aqueles que buscam a palavra de Deus, como que nós podemos encontrar a vitória na palavra de Deus? Hoje nós vamos aprender isso, não é? Como nós devemos fazer quando nós estamos cercados, não por um, mas por vários problemas, quando uma multidão, não é, de problemas ou pessoas se voltam contra nós. Não é? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá no livro de Salmos, né? Salmos, Velho Testamento, mais ou menos na metade da Bíblia. Eu queria ler com você, né, o Salmo 27, versículo 3. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi. Está escrito assim: Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Qual que é o segredo da confiança de Davi? O segredo para nós vencermos um exército de problemas é uma palavra só: confiar. Confiar em Deus. Amém? Então, como nós devemos confiar? Como nós podemos confiar? Muito bem. Nesta manhã, eu vou convidar você para ver uma situação em que um homem, um servo de Deus, um profeta, também se viu cercado, né, por um exército. Eu queria que você fosse comigo lá em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 8. Amém? Então, está escrito assim, Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Eu vou resumir para você, mas aqui o rei da Síria queria pegar o exército de Israel, né, numa armadilha, né? Queria fazer uma emboscada para que o exército, o povo de Deus, né, fosse derrotado. Mas o que ele não sabia é que existia, não é, em Israel, não é, no reino do norte, né, existia em Israel um profeta, um homem de Deus, chamado Eliseu. E Eliseu, ele tinha a sua visão espiritual aberta. Ele enxergava as coisas que as pessoas não viam. Então, todos os planos que ele fazia, esse rei da Síria, para destruir o povo de Deus, Deus revelava para Eliseu. E Eliseu alertava o rei e o rei se desviava do caminho. Então, o rei, quando ele percebe isso, o rei da Síria, ele fica irado. Ele pensa que tivesse um espião, né, junto deles lá e que revelava o plano dele para o exército de Israel, para o povo de Israel. Mas aí um discípulo chega e fala para ele, fala assim, não existe um espião aqui. É que eu estou sabendo, eu sei que em Israel existe um homem de Deus, um profeta chamado Eliseu, não é? E que Deus revela para ele todas as coisas. Até o que o senhor pensa, até o que o senhor fala no seu quarto, Deus revela para ele. O rei fica irado. Fica irado e manda saber onde está Eliseu. Aí eles falam que está numa cidade chamada Dotã, uma cidade montanhosa. E ele, ao invés de mandar um pequeno grupo de soldados para capturá-lo, ele manda um exército poderoso. Eu queria que você lesse comigo aqui no versículo 14. Está escrito assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Um exército poderoso. E aí um rapaz que era discípulo, né, que ajudava Eliseu, não é?
que servia Eliseu como um profeta, um homem de Deus, ele levanta logo cedo e ele leva um susto. Vem no versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, ah, meu senhor, que faremos? Então ele ficou apavorado. E aí olha só o que fala uma pessoa que tem a visão espiritual, não é? Que tem os seus olhos espirituais abertos para a promessa de Deus. Ele fala aqui, lá no versículo 16, e ele lhe disse, não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ele vai orar, olha só no versículo 17, e pedir a Deus para que os olhos desse moço também sejam abertos, para que ele enxergue na dimensão espiritual, para que ele possa ficar com o seu coração em paz e tomar posse da fé e da bênção, não é? Ou seja, que ele possa confiar. Aí no versículo 17 está escrito assim, orou Eliseu e disse, Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte, né, em que eles estavam, estava cheio de cavalos e carros de fogo, poder sobrenatural, anjos, né, em redor de Eliseu. E aí você vai ver na sequência, depois Eliseu ele pede para que Deus fira os assírios, não, aqueles soldados com cegueira, ele leva eles bem para o centro de Samaria, para o centro de Israel, e depois ele ora para que eles voltem a enxergar. E quando eles abrem os olhos, eles estão todos cercados, né, pelo exército de Israel. Eles seriam destruídos, eles não tinham defesa, estavam todos cercados. E aí o rei pede para destruir, pede para Eliseu, você podia destruir aqueles que estavam ameaçando. Mas olha, eu queria que você visse isso. O que a Bíblia revela, não é, com relação àquilo que Deus coloca na nossa mão. Nós temos que agir com misericórdia. Aqueles homens, aquele exército inimigo estava lá não por causa do poder de Israel, do povo de Israel, mas por causa do poder de Deus. Está escrito assim no versículo 21. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Olha o respeito que ele tinha pelo profeta Eliseu. Feri-los-ei, meu pai, né? Chamava de pai. No versículo 22. Mas ele lhe disse, não os ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-te diante dele pão e água para que comam e bebam e vão para o seu senhor. Então ele fala assim, não vai ferir, não. Eles estão aqui por causa do poder de Deus e você não pode fazer isso. No versículo 23, e apresentou-se, aí o rei, lógico, obedeceu o que falou Eliseu e fez um banquete. E apresentou-se um grande banquete e comeram e beberam e os despediu. E foram para o seu senhor, né? Voltaram para o rei da Síria. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel, pelo menos por um tempo. Nós vamos ver daqui a pouco que Deus ele adverte todos aqueles que vão contra o seu povo, né? Ou seja, contra o próprio Deus, né? Para que eles não cometam tal coisa, mas muitas vezes eles desobedecem. Aqui, Deus livra o povo, Deus não permite que mata, Eliseu não permitiu, né? Mas um pouquinho mais para frente, se você puder ir lá no livro de Crônicas, o que acontece? O povo da Síria não se contenta e volta novamente ameaçar o povo de Israel, não é? E agora eles vão para o reino do sul, nós vamos para ajudar. Olha só, eu estou lendo 2 Crônicas, capítulo 32, um pouco para frente de 2 Reis. 2 Crônicas, capítulo 32. Está escrito assim, versículo 1, tá? Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si, tentou tomar as cidades de Judá. Só que em Judá existia um homem que também tinha uma visão espiritual, mas que praticava um segundo ponto, que é o fundamental para que a confiança de Deus seja a razão, né? Seja o motivo de nós vencermos todos os problemas que nos rodeiam. No versículo 7, ele vai falar, olha só, esse rei Ezequias fala assim, esforçai-vos e tem de bom ânimo. Vê se você não lembra de alguma passagem com isso daqui, olha. Esforçai-vos e tem de bom ânimo.
Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Então, Ezequias, ele fala assim, olha, não se espantem, né, porque existe um maior. Qual a certeza que ele tinha que ele podia confiar? Como que ele podia se basear a confiança dele nesse maior? Né? E ele fala ainda no versículo 8, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para, olha só, nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Da onde ele tirou isso? Da palavra. Então, para que nós possamos confiar, nós temos que meditar e confiar na palavra. Eu queria que você, e praticar, não é? Fosse comigo lá no livro de Josué, o livro que é o 6º livro da Bíblia, né? Logo depois do Pentateuco, Josué capítulo 1, versículo 8. Está escrito assim, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Você vê que Ezequias, ele meditava na palavra, ele sabia isso. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Quer dizer, não só conhecer, mas praticar. Não é? Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Quer dizer, nada vai te acontecer, você vai andar prudentemente. No versículo 9, não te mandei eu, agora olha só as palavras que o próprio rei Ezequias fala. Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, por conhecer a palavra, por praticar a palavra, o rei Ezequias, ele tinha confiança em Deus. Amém? Nós sabemos que lá em primeiro livro de João, não o Evangelho de João, mas no primeiro livro de João, o apóstolo João, ele escrevendo para a igreja, ou seja, para os fiéis, aqueles que são os servos de Deus, aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, ele escreveu lá em primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, mais perto do Apocalipse, tá? Mais perto do livro do Apocalipse. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Ele fala assim, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Não é? Aquilo que por revelação Ezequias tinha, né, no seu coração, João, ele declara aqui, sobre a revelação do Espírito Santo. Quando nós queremos vencer, não é? Quando nós precisamos vencer, não um problema, mas vários problemas, quando um exército de problemas nos cercam, não importa qual área, nós temos que pensar nessas duas coisas. Confiar em Deus requer que nós tenhamos a visão espiritual aberta. Isso significa, enquanto nós olharmos para a Bíblia, nós não vermos somente palavras, nós vemos o poder de Deus, o poder sobrenatural. Você lembra, não é, que o profeta Eliseu, enquanto o seu moço olhava o exército do inimigo, né, olhava as circunstâncias adversas, Eliseu, ele olhava com olhos espirituais, ele olhava a promessa de Deus com a certeza de que ela seria cumprida. Ele tomava posse da palavra de Deus na sua vida, porque ele tinha a visão espiritual. Para ele, a palavra de Deus era poder. Quando nós vimos em Ezequias, nós vimos um homem que meditava na palavra de Deus. E por meditar na palavra de Deus, ele tinha a segurança, ele tinha a paz. Ele se esforçava, sim, se esforçava para praticar a palavra de Deus. E aí o que acontece? Né? O que acontece quando isso nós fazemos é que nós vencemos. Se nós voltássemos lá para 2 Crônicas, por exemplo, quando nós, lá 2 Crônicas, capítulo 32, que nós estávamos lendo, eu queria que você visse o que acontece com os inimigos, né, quando nós praticamos a palavra. 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Né? Então nós vamos ver, olha só, esse rei Senaqueribe, ele é derrotado. Olha só, no versículo 21. Então o Senhor
enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. Olha só, um anjo, né, foi poderoso para destruir tudo. E este tornou, né, voltou para trás, com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa do seu Deus, Deus com D minúsculo, quer dizer, o Deus que não era o Deus da palavra, o Deus que não era o Deus verdadeiro. Né? Ele foi buscar o Deus em que ele tinha, né, acreditado e que não era o Deus verdadeiro. Ele entra lá, né? E olha só, e os mesmos que saíram de suas entranhas os mataram ali à espada. Os seus próprios filhos, sua própria descendência o mata de vergonha de ver os fracassos do pai. No versículo 22, assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. É isso que acontece. Então é essa certeza que nós temos em nossa vida quando nós buscamos Deus e confiamos em Deus. Eu espero que você tenha entendido. Queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, meu Pai, porque o Senhor nos ensina a como confiar em Ti. E sabendo que a confiança em Ti, meu Pai, é o segredo de vencermos todos os problemas que nos rodeiam. Ainda que um exército se levante, ainda que a guerra se faça contra nós, nós temos a certeza e descansamos em paz, porque a nossa visão, ela não enxerga o que o mundo vê a circunstância, nós enxergamos na dimensão espiritual, nós abrimos os nossos olhos espirituais e enxergamos as tuas palavras como poder e autoridade, poder sobrenatural, tal qual livrou o profeta Eliseu e o rei Ezequias. Muito obrigado, meu Pai, que esta palavra e esse poder chegue aonde essa mensagem chegar. Em nome de Jesus Cristo, traga livramento, meu Pai, traga vitória em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Lembrando que nós estamos ainda com os nossos cultos presenciais em Ribeirão Pires suspensos, mas que nós temos todos os domingos os nossos cultos virtuais e nas quartas-feiras o nosso grupo familiar, onde nós estudamos temas muito importantes. E nesta quarta-feira, às 8 horas, nós vamos dar continuidade num importante tema que é a respeito de maturidade cristã. Até lá, em nome de Jesus, um bom domingo. Deus abençoe a todos.